eu sou a doutora Kátia e hoje eu estou aqui com a Rita Nunes, Caroline Ramos e Júlia Rachid e nós vamos discutir um pouco a respeito do recente julgamento do tema 1031, que o Superior Tribunal de Justiça deu ganho de causa aos vigilantes, né? Foi uma decisão favorável à aposentadoria especial dos vigilantes, com ou sem arma de fogo. Então, tanto para os vigilantes que portam arma de fogo como aqueles que não portam, têm possibilidade de ter reconhecido a aposentadoria especial. Então, nós vamos discutir um pouco a respeito, né, desse tema, dessa importante vitória para os vigilantes. E nós vamos falar dos benefícios que essa decisão vai trazer, quais as consequências. Vamos falar um pouquinho do cálculo da aposentadoria especial, vamos falar um pouquinho do enquadramento por categoria, enfim. Vamos tentar trazer para vocês aqui o máximo de informação para que vocês possam saber um pouquinho mais da atividade de vigilante e o que foi esse julgamento do tema 1031. Então, vamos começar aqui a nossa conversa. Eu acho importante, né, desse tema, além de ele ter sido, como ele foi proferido em recurso repetitivo, né, queria que alguém explicasse, uma de vocês explicasse o que é esse julgamento repetitivo e o que ele traz de repercussão para as pessoas, né, para os vigilantes. Doutora Kátia, o que a gente vê aí é que com essa decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o que vai acontecer é que os juízes de primeira e segunda instância vão ser obrigados a seguir essa decisão, né? Inclusive, a gente tem várias ações aí suspensas que estavam aguardando essa decisão para poderem continuar, né? Então, finalmente, vai dar esse andamento. Esse julgamento, por ser repetido, como você disse, perfeito, ele vai repercutir em todos os casos, né, que se discute a aposentadoria especial do vigilante, porque tinha muita discussão, sobretudo para aqueles vigilantes que tinham porte de arma, né, que utilizavam a arma durante o seu trabalho, mas tinham também os guardas, vigias, vigilantes, né, a gente precisa também lembrar, né, Rita, que a questão da nomenclatura, né, então pouco importa se vigia, se vigilante, se guarda, como está descrito na carteira, né, Rita? O importante é ter a descrição da atividade para saber o que a pessoa fazia e para ver se realmente ela estava exposta aí ao risco. E por falar de risco, queria que vocês falassem um pouquinho aí para os nossos telespectadores do que precisa, né? O que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, disse. O que precisa para que a profissão, né, essa atividade seja enquadrada como especial? Quem que poderia falar um pouquinho a respeito? Uma grande vitória que a gente vê, né, com essa decisão é que o tribunal novamente reafirmou a tese de que o rol que a gente tinha nos decretos aí antigos, antes de 1995, esse rol não é taxativo, né? Então aquelas profissões que estão ali elencadas não são só elas que vão ser consideradas especial, desde que o segurado consiga comprovar que ele também estava exposto a esses riscos para a saúde e integridade física, né? Inclusive, como a doutora Kátia já iniciou, até essa data de 1995-97 era feito enquadramento por categoria, né? Então, o que a gente costumava fundamentar é que a atividade vigilante, ela enquadrava por analogia à atividade de guarda, porque como a doutora Kátia já explicou, o que importa não é exatamente aí o nome guarda, vigia, enfim, o que vai importar realmente é a função, né? E esse risco, esse perigo para a saúde e integridade física dele está inerente ao que ele desempenha como atividade vigilante. Perfeito. Inclusive, eu acho que é importante também dizer, né, que o Superior Tribunal de Justiça, ele trouxe aí que a exposição ela tem que ser permanente, né? E, na verdade, a descrição da atividade ela tem que levar
ao entendimento de que naquela função ele estava exposto ao perigo. Então, ele estava exposto a uma possível agressão à sua integridade física, né? Então, é importante a descrição da atividade. E quando ele fala da exposição permanente, né, eu tenho para mim, eu não sei se vocês concordam, mas eu tenho para mim que essa questão da exposição permanente, como a Júlia já disse, é inerente à função, né? Porque se ele está lá, aí um vigilante que trabalha numa agência bancária, por exemplo, ele está lá o período em que ele está lá, ele está em total enfrentamento a uma condição ali de ser violado, de ser agredido, né? Então, essa é uma questão bem interessante da permanência. O fato da pessoa já estar ali, eu entendo que ela já está correndo risco de vida, correndo risco de ter lesado a sua integridade física. Essa é a questão posta no STJ. E a questão também da arma, de com ou sem arma de fogo, né? Porque muitos vigilantes não têm o porte. Mas eu acho que o que faz com que ele não tendo o porte de arma, faz com que eu acho que o risco é ainda maior, né, Carol? Sim. Eu entendo assim. Então, eu acho que foi muito importante a decisão do STJ nesse sentido, né, porque a jurisprudência vinha sendo construída que só arma de fogo, só com arma de fogo. Então, foi importante dizer, olha, não, sem também. Porque o fato dele estar sem arma é ainda mais perigoso. Né? Então, eu acho que nesse ponto foi bem interessante. E eu queria também aqui falar para os vigilantes, para o pessoal que está assistindo, que também eu gostaria que vocês falassem da importância dessa decisão para essa classe, né? E por que foi importante para essa classe? Que acho que a gente deveria pôr aí para os nossos ouvintes. Sim, essa questão da importância é justamente pelo fato de que a nossa segurança pública existe um déficit, como todo mundo sabe. E aí a questão dos vigias, seguranças, enfim, eles vêm justamente para isso, né? Para suplementar essa falta de que a gente tem na segurança pública. Na verdade, nós tivemos uma terceirização, né, da segurança pública. E é uma classe que cresceu, né? Sim. Hoje a gente vê aí empresas, bancos, a maioria é preciso ter um vigilante, então é uma classe muito importante, né? E que realmente precisava de uma maior proteção, como agora foi reconhecido. Eu acho que tinha que ter isso, né? Acho que era necessário, eu acho também, muito, muito bom. Então, era isso que a gente queria colocar. E aí, nós também falamos aqui da prova, da exposição permanente, como é que tem que estar descrito. E aí, acho que alguém poderia falar como é que pode ser provado isso, né? Como é que pode ser demonstrado esse risco? O que vai ser exigido para você, trabalhador, guarda, vigia, vigilante? O que vai ser exigido na hora da sua aposentadoria, para comprovar essa exposição? Hoje, essa questão da comprovação, ela é através do PPP. E como você mesmo já disse, a questão da nomenclatura de que qual é realmente a função da pessoa não vai mudar. Porém, o que realmente é necessário ser descrito no PPP é o que a pessoa realmente desenvolvia. Então, ele ficava dentro de um lugar fechado, ele ficava lá fora, mudando o lugar. É realmente ser descrito qual que era a função dele desenvolvida, e justamente por essa questão da arma, né? Porque, usava arma ou não usava arma, mas o fato dele não usar arma, a função que ele desenvolver era até pior. Isso acabava até deixando ele mais exposto ainda. Isso, dependendo da função, realmente. Inclusive, aí, puxando o gancho que eu havia falado do enquadramento, né? Para esses períodos até 95, 97 é qualquer meio de prova, né? Então não exigia um formulário específico igual hoje em dia é um PPP, né? Sim, exatamente. Mas aí também tem a questão de que trabalhadores aí, né, que no caso muito antigos, acaba que as empresas acabam fechando.
Principalmente as temporárias, né? Exatamente. E o trabalhador, ele também não tem que se prejudicar diante disso. Isso. Porque aí como que vai provar? Perfeito. Só pelo fato de que a empresa fechou, ele não vai ter como comprovar esse período? Perfeito. Vamos só fazer um resumo, então, aqui das provas. Então, a gente tem alguns períodos aí. Sim. Então, até 28 de 4 de 1995, era possível o enquadramento por categoria, como já dito, só relembrando aqui. Então, bastava aí a nomenclatura, né, estar descrito na carteira de trabalho, a função, e era possível enquadramento por categoria. Depois desse período, né, e até 97, então teve um lapso aí, precisava comprovar a exposição a um agente nocivo à saúde ou à integridade física. No caso dos vigias, vigilantes, guardas, a integridade física. Então, era necessário um formulário. Então, a gente tinha o SB40, o DIBEM 8030, o DSS 8030, então, vários tipos de formulário, ou ainda um laudo técnico que a empresa fazia, né? Tá. E esses formulários, na verdade, foi de 95 até 2000 e final de 2003. Então, é possível a apresentação de laudo técnico e formulários. Depois de 1º de janeiro de 2004, aí sim é necessário o PPP, né, que é Perfil Profissiográfico Previdenciário, e aonde lá está descrito a atividade, então tem toda a vida do trabalhador na empresa, vamos supor a empresa X de segurança, então ali vai estar descrita a atividade, e é importante aí que o trabalhador, claro que é difícil porque ele tem que ir lá pedir para a empresa e ele vai ficar às vezes à mercê da empresa, mas é importante que a empresa descreva e fale se aquela atividade era perigosa ou não, né? Se ele corria esse risco à sua integridade física. Mas é isso. E aí, muito importante, né, que a Rita aqui falou pra gente, de que e aquelas empresas que fecharam? Principalmente temporárias, né? Que tem bastante. Sim, como é um setor de terceirização, né? Sim. Então a gente vê muitas empresas surgem e de repente fecham, tal. Apesar de ser um setor muito importante, como a gente já disse, a gente sabe, e recentemente nós tivemos aí várias empresas sendo encerradas, fechando, e como é que fica o trabalhador? Né? Bem, se ele conseguiu o PPP, ótimo. Mas se ele não conseguiu o PPP, como é que pode ser resolvido isso? Nesse caso, a gente pode estar pegando prova emprestada, né? Que seria, basicamente, alguém que trabalhou, não necessariamente na mesma função no mesmo período, mas o legal seria que fosse. E levar isso como prova, a gente chama de prova emprestada. Ou também a gente poderia estar, talvez, até pedindo aí uma perícia indireta, né? Para que alguém vá até o local do trabalho, né, onde a pessoa trabalhou, e descreva o que era desenvolvido ali. Porque, como você disse, a empresa fechou. E como que isso vai ser comprovado? Né? Não tem como. Alguém tem que ter um laudo aí, nesse caso, do perito. Então, seria mais ou menos isso mesmo para se comprovar esse período. Como a Rita disse, pode ser um PPP de um colega seu de trabalho, pode ser um laudo antigo da empresa que ela tinha, ou então, né, pode ser uma perícia. Às vezes a empresa nem existe mais, não tem nem como ir lá, mas pode colocar, olha, essa empresa X de segurança, ela é parecida com essa Y de segurança. Então é possível fazer uma perícia naquela empresa. E, na verdade, a maioria dos vigilantes nem ficavam na empresa, né? Sim. Eles ficam num setor terceirizado, numa empresa têxtil, num banco, né? Numa empresa de valores, enfim. Então, dá para se fazer aí a prova emprestada, sim, né, seja por perícia, por similaridade, ou seja uma prova emprestada de um colega, dá para fazer. Então, assim, não desanime. Minha empresa fechou e eu não vou poder se valer desse julgamento. Vai sim, precisa só saber pedir, né? Procurar um advogado aí de sua confiança, especialista na área, para te melhor orientar para que você consiga aí, tornar o período que você trabalhou de vigilante, guarda, enfim, como especial. E eu gostaria de
aproveitar que você falou, se valer desse julgamento. Isso. É interessante falar que principalmente aquelas pessoas que já estão aposentadas, né? Que trabalhou, que como vigia, guarda, estando no prazo de 10 anos, eles conseguem entrar com uma ação pedindo a revisão do reconhecimento da atividade especial. Então, aquelas pessoas que pensam, nossa, então eu perdi esse período. Na verdade, não está totalmente perdido, porque a decisão tanto é posterior quanto anterior para aquelas pessoas que já estão aposentadas. Perfeito. A gente falou para procurar para pedir aposentadoria. E, de fato, Sim. não é só de agora em diante, né? Essa decisão, como a doutora Júlia também disse, tinha vários processos suspensos aguardando decisão. Então, eles vão ser aplicados nesses processos de andamento, vão ser aplicados nos processos que vierem surgindo, né? E também aqueles processos que tenham sido findados e que porventura não tenham sido reconhecidos. Claro que esses que já tenham findados, né, que já acabou e a pessoa já se aposentou, mas dependendo do caso, é possível pedir a reabertura desse processo, seja do lado administrativo, no judicial é um pouco mais complicado, mas é possível, e levar provas dessa atividade de vigilante para que possa também se valer desse julgamento e poder aí, quem sabe, que às vezes a pessoa se aposentou por tempo de contribuição, né? Sim. Né? E poderia ter direito à aposentadoria especial. isso. E aí ter afastado o fator previdenciário, ou ainda não falou da aposentadoria especial, mas aumentou o tempo, e aí aumentou a renda, né? Porque aumento de tempo de contribuição normalmente é aumento de tempo de renda. Ou ainda alcançou uma regra que a gente chama de regra 85-95, que é a soma de pontos mais idade, né? Desculpa, é a soma de pontos, que é tempo de contribuição mais idade. E aí também não tinha incidência do fator previdenciário. Então, nós temos aí um leque, né, de acontecimentos, assim, porque vale tanto, repito, vale tanto para quem vai se aposentar agora, como para quem se aposentou. Então, a gente chama revisão de benefício, como a Carol muito bem explicou, é para quem se aposentou com menos de 10 anos para pedir a revisão, tá bom? Então, muito bem colocada essa questão da revisão, porque as pessoas precisam ficar atentas, né? No prazo, exatamente. Quem está aí no prazo, olha, eu acho que me aposentei aí em 2011. Corra, porque se você tiver esse período, pode ser que passado esse prazo, aí você não tem mais como entrar com a revisão. Né? E o que mais que a gente poderia falar aí da repercussão desse julgado, ou falar um pouquinho mais aí de aposentadoria especial, a questão da conversão, né? Por que a gente está falando da conversão? A gente vai entrar no assunto aqui da conversão de tempo especial em comum, Sim. Né? Por que a gente vai falar? Porque eu falo assim, tudo bem, reconheceu agora o dos vigilantes, né? Mas agora eu não vou mais conseguir, não tenho o tempo necessário para aposentadoria especial, que a gente sabe que é 25 anos para os vigilantes, e agora, pelo que a gente vê na mídia, não é mais possível, né, converter o tempo especial em comum. E eu queria que você explicasse, que alguma de vocês explicasse, que na verdade isso tem um jogo aí, tem uma saída, digamos assim. Na verdade, o que acontece é que não pode mais converter após a reforma, né? Então, todo esse período aí antes da reforma, ainda é possível converter e aumentar o tempo e, quem sabe, atingir o tempo necessário para já se aposentar com direito adquirido ou pegar até uma regra de transição, né? Então, uma regra de transição para o melhor benefício. Sim. A gente pode explicar isso depois em um outro vídeo, porque é uma questão que também demanda bastante discussão, né? Mas o fato é que esse tempo, né, que a pessoa trabalhou como vigilante, se for depois da reforma da Previdência, que foi dia 13/11/2019,
ele não é mais possível converter especial em comum, mas é possível aproveitar para uma futura aposentadoria especial. Mas aquele tempo exercido até 13/11/2019 é sim possível ainda converter, tanto mesmo para aquelas aposentadorias que estiverem sendo pedidas agora, em 2011, olha eu, 2021. Então vale ainda, tá? Esse tempo ele conta e converte mesmo para as aposentadorias de agora. Daí as pessoas pensam, mas eu teria que ter pedido aposentadoria até 13/11/2019 para poder me valer dessa conversão, desse julgamento. Não, né? Tanto faz se for direito adquirido, regra de transição, que a gente fez um vídeo específico sobre regra de transição para aposentadoria por tempo de contribuição, como para quem vai se aposentar agora nas regras atuais. Então, vale, tá, gente? Então, é importante, é uma dica que a gente deixa aí para vocês. E falar em dica que a gente deixa aí para vocês, na verdade é um alerta que nós deixamos referente aqui à aposentadoria especial, né? A aposentadoria especial ela teve uma grande mudança com a reforma da Previdência. Na verdade, muitos falam que na prática ela acabou se extinguindo. Na verdade, ela existe, né, Carol? Só que a questão aqui da aposentadoria especial é o cálculo, né? Sim. E não só o cálculo, mas como atingir. Sim. Por quê? Alguém poderia falar um pouquinho o que aconteceu com a aposentadoria especial? A aposentadoria especial agora, antes bastava o segurado, o trabalhador ter trabalhado efetivamente exposto, né? Seja ele 25 anos, 20 anos ou 15, dependendo da categoria. Agora, além disso, da exposição, ele precisa completar a idade. E para aqueles que, na verdade, já estavam trabalhando anterior à reforma e pegou a reforma quase que meio caminho andado para se aposentar, ele pega a regra de transição. E, consequentemente, o cálculo, que antes tinha exclusão do fator previdenciário, era 100% do salário de contribuição. Agora, apesar de não ter o fator previdenciário, a gente tem um coeficiente de 60%. Então, mas explica aí a questão da regra de transição. Então, além dos 25 anos, ele tem que atingir uma pontuação. Então, ele tem que somar a idade mais o tempo de contribuição. Então, que aí seria de 25. E ele poderia somar, por exemplo, e aí fala vamos supor, né, que é talvez a dúvida, eu tenho 25 anos, e aí a pontuação, pessoal, é 86 pontos, certo? Sim. 86 pontos. Então, para ele alcançar 86 pontos, ele tem que ter 25 anos de contribuição e uma idade para alcançar os 86. Ele pode, fora esses 25 anos, ele pode incluir mais alguma coisa? Sim, para aumentar a pontuação, ele consegue incluir o tempo comum, mas no mínimo tem que ter os 25 anos de exposição aí para complementar o tempo comum, se for o caso. Tá, e o tempo comum, ele pode ser aquele trabalhou rural, sim, trabalhou num escritório e depois ele foi, por exemplo, ser vigilante. Sim. Então esse tempo comum pode ser somado para aumentar a pontuação. Para alcançar a pontuação, sim, que é de 86 pontos, né? Isso tanto para homem como para mulher. E como é que ficou o cálculo? Ele ficou prejudicial aí a aposentadoria ou ainda vale a pena? Bastante prejudicial, né? Antes, a maioria dos segurados acham que, na verdade, continua sendo 100%. A aposentadoria especial agora não é mais vantajosa. Todos os cálculos agora são praticamente iguais. Apesar de não ter o fator previdenciário, tem o coeficiente. Então, a cada 15 anos no caso do homem, 20 anos no caso do homem, que exceder um ano, aumenta 2%. Um exemplo, o segurado trabalhou 25 anos exposto. Como que vai ficar a forma de cálculo dele? 20 anos seria os 60% e os 5 anos seria 2% a cada que excede o ano, então daria 10%.
Em tese, o cálculo dele seria 70% do salário de contribuição. Veja, então, até 13/11/2019, as aposentadorias especiais concedidas até 13/11/2019, né, 100%, sem fator previdenciário. Então, todo mundo buscava aposentadoria especial. Só que depois da reforma, e a gente está falando de você conquistar os 25 anos após a reforma. Se você conquistou 25 anos de exposição a agentes nocivos à saúde e à integridade física, mesmo que você peça a sua aposentadoria hoje, fica assegurado o direito, e a gente está falando de direito adquirido, ok? Mas aquelas pessoas que implementarem os requisitos, né, no caso os 25 anos de contribuição, após 13/11/2019, ele vai ter aí, no caso que a Carol citou de exemplo, 70%. Não é mais 100%. Então, por vezes, a aposentadoria especial não será mais vantajosa. E aí a gente tem mais um caso da questão da aposentadoria especial, porque nós tivemos um julgamento recente pelo STF, e que eu gostaria que alguma de vocês falasse do tema 709. Por que eu estou falando que a aposentadoria por que vocês acham que a aposentadoria especial não é mais tão vantajosa, além do cálculo, né? Que o segurado tem que sair da função dele, né? Depois do julgamento que teve o tema 709 do Supremo Tribunal Federal, além dele se aposentar, ele tem que sair da função, bem como não trabalhar exposto a nenhum agente nocivo. Sim. Mas aí ele pode trabalhar, Júlia, em outro... Não só como sair da função, mas sair aí de qualquer função especial, né? Então não basta ele era enfermeiro, sair da enfermagem e ir pra, enfim, vigilante, ou frentista. Qualquer função. Função que ele fique exposto a um agente, porque o propósito da proteção ao trabalhador é de que ele se aposenta mais cedo, porque ele pode ter um dano à sua saúde ou à integridade física. Então, no momento em que ele é concedido, né, foi assim o entendimento do STF, que ele não pode nem na atividade que ele estava, nem em outra que porventura ele fica exposto a algum agente nocivo à saúde. Mas aí, pode, e se qualquer outro atividade sem ser insalubre, ele pode continuar trabalhando? Pode continuar trabalhando. Que aí não vai ter nenhum risco, né, nenhum dano, não vai ferir essa proteção aí que é conferida para essa classe de trabalhadores. Mas na prática, né, gente, por isso que eu falei que a questão prejudicial aí da mudança das regras da aposentadoria especial com a reforma da Previdência, então além do cálculo, além de ficar mais difícil a aposentadoria, que a gente vê que na prática as pessoas se aposentam, a empresa não vai querer simplesmente mudar o trabalhador de função para que ele não fique mais exposto. Na prática, o que a gente vê, né, é que pode ter aí uma demissão ou uma rescisão de contrato, e aí ele teria que procurar um outro emprego. Então, claro que a gente não pode desanimar, a gente não está desanimando, a gente está trazendo aqui para vocês para ficarem atentos, né? Porque assim, a questão, seja ela para aposentadoria especial, seja para converter em tempo especial em comum, ela é muito importante, como a gente já disse, né? Que pode mudar aí a vida de muitas pessoas. Nós temos um cliente, inclusive, né? O seu Juarez, vamos aqui chamar de Juarez, né? Que é um cliente nosso. E ele trabalhou quase a vida toda de vigilante, e só que até agora não conseguia se aposentar. E agora com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, com certeza, né, como juízes, como a gente falou no início, os juízes terão que seguir a decisão do Superior Tribunal de Justiça, porque a gente chama de recurso repetitivo, né? Então os juízes têm que seguir a decisão. Então agora ele com certeza vai se aposentar, vai conseguir aí a tão sonhada aposentadoria. Então é importante, apesar de a gente ter trazido a questão aí da aposentadoria especial, né, que ela depois da reforma meio que não vale mais a pena,
mas antes da reforma, antes do 3 de 11 de 2019, ela é muito importante para, como a gente disse, pode pegar aí uma aposentadoria bem melhor, umas regras de transição bem melhor para conquistar o seu benefício. E aí, por isso, né, meninas, a importância hoje, a gente fala de regra de transição, a gente fala aí das regras permanentes, de cálculo, direito adquirido, mas é importante agora, mais do que nunca, procurar, antes de você dar entrada, ou mesmo pedir a revisão do seu benefício, procurar um advogado especialista da área, né? Agora, mais do que nunca, isso é muito importante, porque você pode ir lá pedir sua aposentadoria no INSS, mas talvez você não conquiste o melhor benefício, a melhor aposentadoria.